iniciando agora o programa ESD na TV. O nosso tema desta temporada é Ciência Espírita. Hoje nós conversaremos mais especificamente sobre campo energético, aura, cérebro e energia. Não se assuste, o tema é tranquilo e nós vamos compreendê-lo. Ele está baseado, esse programa hoje, em 3 livros. Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, O Perispírito, de Zalmiro Zimmermann, e também Pensamento e Vida, de Emmanuel. No Pensamento e Vida, nós encontramos a seguinte frase que foi extraída aqui para o nosso programa. A matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime através de ação e reação permanentes. Nós temos como convidado hoje o nosso amigo Aristides Guimarães. Ele é monitor do ESD, colaborador da Federação Espírita Brasileira já há bastante tempo e vai hoje aqui responder algumas perguntas relacionadas com esse tema. E nos auxiliarão Luciano Ambrósio, que é também monitor do ESD aqui na FEB, não é? Colaborador da casa, e Cristiane Novaes, que é frequentadora dos nossos cursos aqui na FEB também. Uma satisfação muito grande, Guimarães, contar aqui com a sua participação aqui conosco. Satisfação é minha. Nós vamos iniciar com a primeira pergunta ao Guimarães. Dizem os espíritos a Kardec, Guimarães, na questão 88 de O Livro dos Espíritos, que o espírito é uma chama, é um clarão ou uma centelha etérea. E na questão 88A há um desdobramento, afirmando que o espírito tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Essa coloração e brilho estão relacionados ao perispírito ou ao espírito? Na realidade, a coloração, ela é do espírito. O perispírito, ele vai refletir, porque o perispírito, ele é o corpo espiritual. Então, ele acompanha o espírito. Não há como se imaginar, como diz Kardec, o espírito sem o perispírito. E realmente essa definição de Kardec, que o espírito seria uma centelha, seria um clarão, ela é a resposta dos espíritos para o nosso entendimento, para a nossa linguagem. E existe uma outra definição também que eu acho muito interessante, quando definem espírito como inteligência incorpórea. É uma pergunta muito interessante. Mas quanto à questão da radiação, da luminosidade, ela pertence ao espírito. E aí vai refletir, então, no perispírito. Reflete no perispírito, mas ela é do espírito. Muito bem. E Guimarães, nós sabemos que em torno de nós tem um campo energético. Como esse campo energético se compõe? Esse campo energético ele se compõe de radiações, de emanações eletromagnéticas, emanações emocionais, emanações mentais. E ele se irradia por intermédio do corpo físico. O corpo físico entra com o aspecto das emanações magnéticas, que são as emanações das células do corpo, do organismo, né? Qualquer que seja o organismo, da matéria orgânica, no caso. Muito interessante, quer dizer que é uma composição bastante complexa. Está contando com emanações do espírito e também da organização física. Da organização física. E do perispírito. Do espírito como mente, no seu aspecto emocional e no aspecto mental, do próprio corpo mental também. Muito bem. As emanações também do... Então, são essa duplicidade aqui, emanação mental, emanação emocional e física. Poderíamos dizer física e não física. Psicofísica. Psicofísica. Certo. Guimarães, e é nesse contexto aí de emanações mentais, energéticas e tal, que a gente pode inserir a aura, por exemplo? O que é a aura? A aura, ela é uma radiação, ela cobre todo o corpo físico, não é? E essa aura, ela evidencia
a nossa situação espiritual. Sim. Por intermédio dessa radiação, do colorido dessa radiação, das cores dessa radiação, nós refletimos ali a nossa situação espiritual. Essa aura, ela tem, como eu já falei anteriormente, ela é composta do aspecto das radiações, do magnetismo das células, do aspecto emocional e do aspecto mental, que é uma coisa mais acima um pouco. E nessa situação, a gente pode entender, Guimarães, que a aura seria também aquilo que a gente chama de psicosfera? Psicosfera. Nós temos, é a nossa esfera psíquica. É essa nossa psicosfera que muitas vezes ela faz com que nós nos sintamos mais à vontade, menos à vontade em determinado ambiente, mais à vontade, menos à vontade com determinadas pessoas. Porque havendo um choque de valores, porque os valores entram muito nessa irradiação, ali nós vamos nos sentir bem ou vamos nos sentir não tão bem. Daí aquela simpatia que nós temos assim pela pessoa, sem ser um déjà vu, não é? Mas aquela afinidade de imediato, sem nós sabermos por quê, porque há uma conjugação de interesses, de valores, não só E de energias. de energias, não só no aspecto positivo, mas também no aspecto negativo. É interessante falar, porque nós falamos isso, as pessoas pensam só no aspecto positivo, mas também no aspecto negativo vai haver essa conjugação de energia. Tem a ver com semelhante atrai semelhante, que é um ditado popular? Semelhante atrai semelhante. No caso do espírito, os semelhantes se atraem. No caso da matéria, os opostos se atraem. Explica melhor, Guimarães. No caso da matéria, o negativo atrai o positivo, como é o caso certo. do ímã. Os polos de mesmo nome se repelem, os polos de nome contrário se atraem. No caso do espírito, os polos de mesmo nome, com as mesmas características, eles se atraem. Então, a depender do tipo de emanação que o indivíduo está tendo, com seus pensamentos, sentimentos, como você disse, as suas emanações, inclusive magnéticas, eletromagnéticas, ele vai atrair certos tipos de espíritos que vibram na mesma faixa. Vibram na mesma faixa. É uma questão de transmissão-recepção. Nós temos a nossa emanação, os nossos pensamentos, eles oscilam. Nós não temos uma linha reta. O pensamento oscila com uma vibração maior, com uma vibração menor, numa senoide. Agora, nós temos o batimento zero, que é a média dessas emanações que faz a nossa postura mental. Então, essa postura mental é aquilo que faz com que nós tenhamos afinidades com determinadas pessoas, com determinados ambientes. É a média das nossas oscilações. É o padrão vibratório que gera a nossa postura mental. Agora, Guimarães, só o homem tem aura? Ou a aura também existe em outros seres? Não. A aura nós vamos ter, como já falamos, o aspecto do magnetismo da célula, e célula é organismo orgânico. O mineral não tem célula, ele tem a molécula, ele tem o átomo. Então, no elemento orgânico, existe a vibração da célula. Aí dá a aura magnética. Certo. A aura emocional, os animais, por exemplo, eles têm emoção, eles têm medo, eles têm alegria, não é? Tem até saudade, não é? É verdade. Os animais mais evoluídos, porque também existe a gradação. Os vegetais, dizem que os vegetais também têm algum sentimento. Alguma sensação, de repente. Isso é confirmado, a sensação, no caso, ela é confirmada nessa planta que nós tocamos e ela fecha. Não é? Isso aí é o astismo. Já é o embrião da sensação mais evoluída e posteriormente do sentimento. Então, tem agora a aura mental, o aspecto mental eles não têm. Não tem. Então, nós poderíamos dizer que aura, na acepção da palavra, é exclusiva do ser humano.
espírito. Do espírito. Com E maiúsculo. Nessa composição. Nessa composição, do espírito princípio com E espiritual maiúsculo. individualizado. Isso. Vamos esclarecer. O Guimarães diz espírito com E maiúsculo, né? Então, por que você chamou essa atenção? Porque quando Kardec, no Livro dos Espíritos, até determinado ponto, Kardec vai falando espírito com E minúsculo. Ele se refere, na realidade, ao princípio espiritual não individualizado. Porque o princípio espiritual vai se individualizar no momento em que nós evoluímos do reino animal, que é o mais próximo de nós, para o reino hominal. Esse abismo fóssil dessa transição nós não sabemos o que acontece. Alguns falam em mundos ad hoc, mas de fato mesmo, nós ainda não compreendemos. Mas há a evolução. Aí nós nos individualizamos com consciência, razão, livre-arbítrio. Muito bem. Então, nós estamos vendo que é todo um processo, não é, de evolução que acontece aqui, e nós vamos observando que existe no ser mineral, não propriamente a aura como a gente, mas há uma emanação, Há uma emanação que é energética, não é? Ainda é química, vamos dizer assim. Também aí há atração, não é? E há repulsão. Tem pela entropia, não é? O mineral ele vai trabalhar com a entropia, ou seja, o equilíbrio, a busca do equilíbrio. Tá certo. A atração no mineral, ela se faz de uma forma determinística e cumprindo as leis da física, porque se o átomo perdeu um elétron na última camada, automaticamente ele vai se combinar com outro átomo, porque a natureza busca a entropia máxima, que é o equilíbrio total. E já nos seres mais complexos, já não é tão automático essa ligação. Aí nós vamos dizer, a atração, mas já por semelhança de vibração, de sentimento, de pensamento, como você tinha esclarecido. Aí há afinidade, não é? Ótimo. Há Muito bem. afinidade. Excelente. Que muito também bem. há no aspecto químico, da química inorgânica, Tá não é? certo. É outro tipo de afinidade. Mas é uma coisa determinística. Sempre acontece dessa forma. Tá certo. Bom, nós estamos terminando aqui esse bloco, nós voltamos daqui a pouquinho, fique aí. Retornamos agora com o ESD na TV e hoje nós estamos entrevistando Aristide Guimarães e o tema central dessa temporada é ciência espírita. Hoje nós estamos conversando mais especificamente sobre campo energético, aura, cérebro e energia. Guimarães, no início desse segundo bloco, eu gostaria de assim, fazer um comentário e pedir para você complementar isso, comentar mais sobre o assunto. Nos diz Emmanuel em Pensamento e Vida, é um dos livros que nós estamos utilizando, não é, para referenciar esse nosso programa de hoje. O cérebro é dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Parece um pouquinho complexo. Vamos comentar para ficar mais claro para os nossos espectadores. Em primeiro lugar, o aspecto dos comanda os problemas do destino, não é? Na realidade, nós poderíamos dizer até que existe uma dicotomia, porque no momento que nós falamos de vontade, nós falamos de livre-arbítrio. E no momento que nós falamos de destino, nós não temos o livre-arbítrio, porque aquilo é determinístico. Então, como o cérebro realmente ele produz a energia mental, e por intermédio dessa energia mental, ele vai comandar o seu veículo físico. Isso nós temos o cérebro como o órgão físico, como o produtor, como nós poderíamos traçar uma comparação como uma máquina? O hardware. Como uma máquina, como um gerador, como um gerador de energia. Certo. Fora desse sistema todo está a mente. A mente, a localização da mente, nós não sabemos exatamente onde ela fica. Alguns dizem que fica no cérebro, outros dizem que a mente é extracorpórea, mas de qualquer maneira, a mente não participa deste processo, desta máquina chamada organismo físico. E o cérebro é a usina, é a fonte. Ele vai produzir a energia para comandar
este corpo físico que nós recebemos para a nossa evolução aqui no planeta Terra, para nós termos uma vida de relação no planeta Terra, na matéria, e dessa forma nós podermos aplicar o nosso livre-arbítrio e termos o mérito da evolução. Então, a vontade ela está ligada ao livre-arbítrio. E ela vai realmente comandar, eu não diria... A vontade já é do espírito. A vontade já é do espírito. Porque, por intermédio da vontade, eu vou agir ou não agir. Eu vou ter uma ação ou eu vou ter uma omissão. Eu vou ser agente ou vou ser paciente. Que você por faz intermédio da utilizando vontade. o cérebro nesse caso. Que eu faço por intermédio do meu cérebro. Eu, mente, aciono o cérebro aciona toda a engrenagem necessária a cumprir a minha vontade, Tá certo. que está ligada ao meu livre-arbítrio. E é todo um circuito. Isso aí tem é uma gama, são N engrenagens que estão ali interligadas e uma de fora comandando, vê o funcionamento da máquina toda. Porque a engrenagem só vê o funcionamento da outra engrenagem. Agora, quem está de fora vê o funcionamento da Acompanha o máquina. conjunto. Isso. Então, aí eu boto a minha vontade. E a Certo. vontade está diretamente ligada ao E a- meu livre-arbítrio. E aí está a responsabilidade também, que é do espírito. A nesse caso. responsabilidade é nossa. É nossa. Nós, espíritos. Guimarães, então, de forma bem didática, coloca para a gente assim, então, qual que é a importância da energia do nosso pensamento na formação da energia mental? O pensamento, ele é um produto da mente. O pensamento é uma função do cérebro, mas é um produto da mente. A mente é que, por intermédio do pensamento, ela vai acionar o aspecto material do corpo físico. É o pensamento que vai dar a direção, porque nós não agimos sem pensar. Inclusive, no aspecto instintivo, que é o arco reflexo, não há o reflexo consciente, mas é um reflexo aprendido. Porque o arco reflexo ele sai da medula. A resposta inteligente ela sai do córtex, embora o impulso vá até o córtex depois, e aí nós venhamos a saber aquilo que nós fizemos de uma forma reflexa, mas entra no aprendizado. Então, nós não agimos sem que haja, no caso, consciente o pensamento. E ele é que vai determinar a produção dessa energia mental. O pensamento ele tem duas características, dentre outras, ele tem duas características muito importantes, que é a força e a direção. A Guimarães. força e a direção. Força e direção. Um momentinho só. Aqui estaria dentro disso, desculpa só um momentinho. Não, assim. com certeza, cara. Aqui estaria aquela questão de Descartes, quando ele estavam cogitando de que o homem não existe, de que nada existe, na verdade tudo é uma... E ele chega a uma conclusão, depois de muito cogitar sobre o assunto, ele diz assim... Cogito ergo sum. Ergo sum, não é? Quer dizer, penso logo... Penso, logo existo. Estaria dentro disso aqui, então. Dentro disso aí. O pensamento é a existência do ser, ou dá a característica da O existência pensamento é que vai... Nós poderíamos dizer que no nosso nível de conhecimento, o pensamento seria o input, porque há uma pergunta que, inclusive, Augusto Jorge Cury, que ele tem vários livros escritos, muito bons livros, ele fala, e o pré-pensamento? Mas em nosso nível, nós ainda não conseguimos conceber o pré-pensamento. Mas ele existe. Mas ele existe, com certeza. Existe uma origem que nós ainda não temos condições de entender essa origem. Teremos um dia. Agora, o pensamento seria o input. E esse pensamento vai gerar, como produto final, uma energia, Que é a energia mental. que é a energia mental. Ok, agora sim, Luciano. Desculpa, Luciano. Não, sem problema. Guimarães, você falou anteriormente sobre direção, né? Você tocou nesse assunto. A vontade poderia ser esse direcionador do pensamento? Poderia. Poderia não. Né? Ela é. Porque a força mental, a força do pensamento, ela seria gerada por esse conjunto. Necessidade, vontade, valores, porque tudo isso vai compor. Porque eu não posso pensar
por exemplo, em fazer mal a uma pessoa se os meus valores contrariam esse mau pensamento. Então, ele não terá força suficiente. Agora, a vontade eu direciono. Eu quero fazer a irradiação, no caso, vamos falar de um aspecto positivo, né? Porque nós temos que falar no aspecto positivo. Uma reunião de irradiação. O que é a irradiação? É um conjunto de pensamentos de uma energia mental direcionadas a uma pessoa. Então, esse conjunto, inclusive, com esse conjunto, a energia vai mais longe. Ela atinge maiores distâncias. Nós entramos em corrente alternada, corrente contínua, mas não é o caso aqui, eu acho, né? Não precisa de tanta técnica. Mas a vontade vai direcionar o meu pensamento. Mas é muito interessante o que você colocou. Quer dizer, para a gente entender de forma prática, que isso é importante para quem está nos ouvindo. Quando a pessoa ora na casa dela, ela está fazendo uma irradiação mental, correto? Está fazendo uma irradiação. Que você explicou agora. Exatamente. O pensamento vai alcançar aquela pessoa. Vai alcançar aquela... Se não alcança, mesmo que não alcance, porque muitas vezes nós oramos por um espírito desencarnado. E ele está numa situação tão difícil que ele nem entende a situação que ele se encontra. Nós temos narrativas, não é? De livros, principalmente de André Luiz, né? Sobre umbral. Mas aquela energia gerada vai ser recebida, mesmo que seja por intermédio de espíritos que estão ali para auxiliar. Porque ele, mesmo que ele não consiga fazer a ligação mental, mas aquela energia, de qualquer maneira, ele vai receber. Ele vai ficar, digamos assim, pensando como um espírito, talvez como eu, né? Quando desencarnar, que vai estar no umbral completamente alienado, né? Eu vou dizer assim, puxa, de repente eu me senti bem, não sei porquê, mas é alguém que gosta da gente, porque é bom nós sabermos que tem alguém fora do sistema que gosta da gente, não é? Isso aí ele recebe. A emanação de energia ele recebe. Muito bem. É importante, não é, para a gente compreender aqui, quem está nos ouvindo, que a gente está tratando de um assunto que parece técnico, mas nós utilizamos no nosso dia a dia. Por que nós estamos tratando isso no ESG na TV? Para nós entendermos que quando a gente faz uma oração, por exemplo, nós estamos usando o mecanismo que a gente está estudando aqui, não é? Todo esse complexo. Eu me lembrei, inclusive, de uma aula que nós tivemos sobre a questão da oração, né? Que muitas das vezes a gente faz aquela oração assim, corrida, né? Que Pai Nosso está no céu, da boca para fora, e depois a gente alimenta pensamentos nocivos, pensamentos depressivos, tristes, e aquilo vale muito mais do que a prece que foi feita de boca para fora. Eu lembrei dessa aula. É isso aí. Porque o que entra aí, Guimarães? No caso da prece, nós não conseguimos exportar o que nós não temos dentro de nós. Aí está. Por isso Jesus falou, amai ao próximo como a ti mesmo, porque nós primeiro temos que nos amar. Nós nos amamos um instrumento psíquico, muito bem, que dá é um colimador, é um guia para nós nos amarmos, é a autoestima. O trabalho da autoestima é muito importante. A autoestima na medida certa. A autoestima baixa, ela pode gerar depressão. A autoestima muito elevada, ela gera o orgulho. Tem que haver o equilíbrio. Então, quando Jesus terminou o Sermão do Monte, os legionários comentaram entre si. Ele fala como quem tem autoridade, porque ele colocava a sua energia, o seu amor interno na sua voz, e ela saía carregada de uma carga de energia benéfica que alterava aquele ambiente. E que dá autoridade moral. E que dá autoridade moral. Muito bem. Excelente. Nós vamos interromper daqui a pouquinho, vamos voltar já já e vamos tratar um pouquinho sobre máquina Kirlian. Te interessa? Fique aí, nós voltamos já. Retornamos agora com o ESG na TV. Nós estamos conversando hoje com Aristide Guimarães. Estamos contando aqui com a cooperação do Luciano e da Cristiane, não é, nessa conversa. E nós falamos no finalzinho do bloco que nós íamos conversar um pouquinho sobre máquina Kirlian. Eu gostaria de perguntar ao nosso amigo Guimarães, o que a máquina Kirlian captura? A máquina Kirlian, ela captura a passagem da corrente, não é? Pela resistência elétrica da superfície que é colocada nos materiais. É colocada uma superfície em oposição, normalmente se colocam os dedos e ali,
pelo nosso corpo, passa uma corrente elétrica também, não é? E essa corrente elétrica, passando por uma chapa também com corrente elétrica, gera uma resistência e é essa resistência que ela vai fotografar. Porque há uma emanação de gases por intermédio das papilas digitais. Então, nós colocamos o dedo, há uma emanação de gases, há uma resistência na corrente e ela fotografa isso. É isso que ela fotografa. Tecnicamente explicando. Essas energias capturadas pela máquina Kirlian têm alguma relação com a saúde e a doença da pessoa? Tem. Tem. Porque ela vai capturar o aspecto magnético da célula. Da célula que está sendo fotografada. Que está sendo ali naquela. Porque essa emanação, ela faz parte do nosso metabolismo. O nosso metabolismo faz com que exalem os gases. Nós estamos aqui exalando vapores por intermédio das papilas, por intermédio das nossas papilas digitais, né? Por isso que mais a mão tem mais papila, então o objeto da fotografia é mais a mão. Tá certo. Não é? Então ali nós emanamos, e essas emanações elas fazem parte do nosso metabolismo. Então, logicamente, se o metabolismo não está bom, ele vai ter um determinado tipo de emanação. Como nós já falamos, a questão da energia mental, da mente controlando por intermédio do cérebro o organismo. Se algum órgão vai mal, é como uma máquina. Ali ela vai dar uma resposta, vai emanar uma energia que não é a energia padrão de um organismo sadio. Tá certo. Varia a cor nessa situação? Vai haver uma variação de cor, não é? Inclusive na Rússia, a partir do ano de 99 e 2000, a fotografia Kirlian, que agora é chamada bioeletrografia. Ela é autorizada e é incentivada até a ser usada como forma de auxílio em diagnóstico. Ah, interessante. Porque ela vai fotografar o quê? A nossa aura magnética, que está ligada ao nosso metabolismo, que está ligada ao magnetismo das células, à emanação dos vapores do magnetismo da célula por intermédio de todo o corpo, mas particularmente mais pelas papilas digitais. Então, ela tem uma relação, há uma correlação por estudos feitos na Rússia, que há uma correlação com o estado de saúde à fotografia Kirlian. Muito bem. Interessante. Guimarães, faz uma relação para a gente entre pensamento, sentimento e aura? Pensamento, sentimento e aura. Não sei por onde nós começamos, porque a coisa faz é um emaranhado. Faz um emaranhado, não é? Mas vamos começar pelo pensamento. Não é? O nosso pensamento, ele vai direcionar, ele vai dar um input para que nós manifestemos algo em relação a alguém ou em relação a alguma coisa. É o que nós falamos da postura mental, dessa senoide, não é? Que nós temos nos nossos pensamentos. Ora pensamos em padrão elevado, ora pensamos em padrão mais baixo. Então, nós temos essa postura média, a nossa postura mental. A minha postura mental, ela vai determinar o meu sentimento, porque o sentimento, ele é um composto, o sentimento, ele inicia já no vegetal. Ele já inicia no vegetal, que é o no campo da sensação. Então, o sentimento, ele é a percepção do sentido jogada contra nossos valores e nossas vivências. Então, vai me dar o sentimento. O sentimento inicia. Eu vejo, por exemplo, uma pessoa necessitada de ajuda na rua. Se eu tenho valores que me façam ajudar aquela pessoa, eu vou emitir como resposta aquele input por intermédio da vista, no caso da vista, eu vou emitir uma resposta ao estímulo. E a minha resposta vai ser qual? Eu vou lá ajudar. No momento em que eu emito essa resposta,
eu faço uma modificação na minha aura, porque eu passo a vibrar mais alto. Eu passo a ter um padrão vibratório mais alto. Positivo. Então, positivo, não é? Então eu vou e ajudo. Então é essa correlação. É essa correlação que nós poderíamos fazer, assim, a grosso modo. Em contrapartida, um pensamento negativo. Ele vai baixar meu padrão vibratório. Não é? Se eu vejo a pessoa sofrendo, eu digo, bem feito, está sofrendo porque merece mesmo. Eu vou para o Vale da Senoide. Eu saio do pico e vou para o Vai vale. lá pro- Aí a minha aura também sofre isso? Sofre, porque é o reflexo. O meu metabolismo vai sofrer um reflexo disso aí e a minha aura vai sofrer um reflexo também. Vai sofrer uma consequência. Então, eu tenho que alimentar o meu sentimento, o meu pensamento com leituras edificantes, com assuntos edificantes, procurar edificar também o meu cotidiano, né? Eu diria que nós teríamos os valores como um filtro, porque a sensação ela é igual para todo mundo. Certo. Agora, quando passa pelo filtro do valor, é que vai me dar A dimensão. uma resposta com um produto mais puro, de valor mais elevado, ou vai até se contaminar um pouco também. Não é? Então, eu diria que as leituras edificantes, elas vão desenvolver valores morais, Valores. porque isso aí é um ponto muito Interessante, importante. Isso, com certeza. Guimarães, e o que que faz, dá para responder assim, o que que faz nossos sentimentos, né, nossos pensamentos serem agradáveis ou desagradáveis? Os nossos Sentimentos. sentimentos serem agradáveis, Ou desagradáveis. Ou desagradáveis, né? O que que poderia fazer? Igual você falou, né? Quando vê uma pessoa em condições, né, degradantes, alguma coisa assim, né? Assim, o que que poderia fazer o nosso pensamento emitir, né? Vamos dizer assim, sentimentos bons ou ruins? agradáveis ou desagradáveis, Isso, aí eu diria agradável para quem? Desagradável para quem? Sim, sim. Porque depende no da meu afinidade, grupo, Depende não é? da afinidade. no meu grupo, o agradável pode ser ajuda. Agora, no meu grupo, o agradável pode ser a não ajuda, a pode não ser ajuda. agressão, atacar ido lá, então eu vou lá e roubo a carteira dele. Ou indiferença, né? Ou a indiferença. Então, aí nós entramos no aspecto da moral e da ética. Volta-se ao filtro que você estava falando. Exatamente. Aí nós entramos no aspecto da moral e da ética no grupo. Moral e ética, o meu comportamento no grupo. Mas nós temos o parâmetro que é a moral cristã. E o ético da moral cristã, que é o Cristo. A regra da moral cristã, que é a moral o conjunto de regras, a regra da moral cristã é fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo. E o ético dessa moral é o Cristo. No momento em que eu direciono a minha conduta nessa moral, eu estou no caminho certo. Excelente. Uma boa reflexão, mas temos aqui mais uma pergunta, Guimarães. Como manter nossas energias em padrão mais elevado de vibrações, facilitando assim a sintonia com os bons espíritos? O Divaldo, ele disse, ele tem um ditado, que quando nós estamos pensando algo ruim, muda o rumo desse pensamento. Então, uma das maneiras que nós temos, talvez a principal, é a oração. Porque quando nós oramos, nós automaticamente elevamos o padrão mental. Quando eu digo oração, eu digo uma oração ascendente, porque existe também a oração descendente. O Martins Peralva fala da oração Da evocação. descendente, horizontal Da e invocação. ascendente. Se eu estou orando, meu Deus, eu perdoo ele, mas eu tenho certeza que um dia ele vai pagar por tudo isso. Eu não estou emitindo um bom padrão vibratório, eu estou me afinizando com espíritos de padrão não tão elevados. As nossas orações, normalmente, se afinizam com espíritos do mesmo padrão que nós. É a prece horizontal. E tem a prece vertical, que é aquela prece desinteressada, em benefício de um grupo, em benefício de uma pessoa. Uma irradiação é uma oração ascendente. Aí vai haver uma afinidade, vai haver uma ligação com espíritos de ordem superior, e aí as intuições, o apoio, o amparo será de uma melhor qualidade. Muito bem. Nós estamos examinando neste programa, que a gente está conversando sobre ciência espírita, campo energético, aura, cérebro, energia.
Naturalmente, vai haver muito mais dúvidas sobre esse assunto, que ele é complexo, não é, Guimarães? Todos nós temos muitas dúvidas. Com certeza. Agora, eu diria assim, quais suas palavras finais neste nosso programa, para o nosso ouvinte? O que de mais relevante você colocaria? Nesse aspecto aura, nesse aspecto energia, eu colocaria o seguinte: a família, ela é o fórum adequado para o desenvolvimento dos valores que irão, como nós falamos anteriormente, ser o filtro da nossa vida de relação. Nós daremos as nossas respostas ao mundo exterior por intermédio dos nossos valores. Então, eu diria, a família é a responsável pela educação. Os pais têm que dar a educação informal. A educação formal faz parte do aspecto científico. Na educação formal, o homem aprende a dominar o mundo. E na educação informal, o homem aprende a se dominar. Muito bem, o nosso agradecimento ao Guimarães por a sua participação aqui no nosso programa. Agradecimentos também a Cristiane pela colaboração e ao nosso Luciano. E a você, a nossa saudação fraterna e o convite para estar conosco no nosso próximo programa.